Ontem nós trouxemos uma informação que o Escobar poderia ser o titular do lado esquerdo, né? Quem acompanhou ontem o Domingão dos Tubarões já sabe que o Escobar pode ser o titular no lugar do lateral esquerdo Souza. Falamos hoje pela manhã que o Vitor Hugo pode ganhar a posição do João Schmidt no meio-campo. Com isso, o Santos teria Arão, Zé Rafael e Vitor Hugo. E uma outra novidade pode ser o Robinho Júnior como titular. Atenção, essa informação que foi trazida hoje pelo Portal UOL. Informação nova. Robinho Júnior, que tudo indicava que seria titular nesta partida, mas as informações até a data de ontem davam conta que o Robinho Júnior começaria no banco. Surge uma informação que Robinho Júnior poderá ser o titular no ataque do Santos. E uma outra mudança é o Mike no lugar do Igor Vinícius. Ou seja, o Santos pode ter Luan Pérez no lugar do Zé Ivaldo, uma mudança. Mike no lugar do Igor Vinícius, segunda mudança. Escobar no lugar do Souza, terceira mudança. O Peixe pode ter Vitor Hugo no lugar do Schmidt, quarta mudança. Roleiser no lugar do Neymar, quinta mudança. E a sexta mudança pode ser o Robinho Júnior no lugar do Lautaro Dias. Então, meus amigos varandeiros, poderemos ter 6 mudanças no time titular do Santos Futebol Clube para esta noite. Ou seja, mais de meio time alterado por Vojvoda comparado ao time que empatou com o Mirassol na Vila Belmiro por 1-1. E aí a pergunta que não quer calar. O Vojvoda tem esse elenco na mão? Existe coerência por parte do Vojvoda? Quem é o nosso lateral direito titular? É o Igor Vinícius ou é o Mike? O Igor Vinícius não vinha tão mal. Fez uma partida ruim contra o Flamengo, mas fez 2 partidas razoáveis. Fez uma boa partida jogando contra o Palmeiras na Vila Belmiro e fez uma partida regular, no meu entendimento, contra o Mirassol. Faz sentido a entrada do Mike? O Mike é um jogador com menor condição física comparado ao Igor Vinícius. E o Souza, que é um jogador, na minha opinião, mais qualificado tecnicamente comparado ao Escobar. Tá certo o treinador Vojvoda em tirar o Souza e colocar de volta o Escobar? O Escobar marca mais do que o Souza, mas o Santos perde ofensivamente. Talvez o que está pensando o Vojvoda ele melhora o poder de fogo do Santos Futebol Clube no ataque com Robinho Júnior, Roleiser e Vitor Hugo e fecha um pouco mais as laterais com o Mike e também com o Escobar. Pode até fazer sentido, né? Porque ele abre mão de 3 volantes e coloca o Robinho Júnior no ataque ao lado do Roleiser e também do Álvaro Barreal e tira o Schmidt, né? E coloca o Vitor Hugo. Ou seja, é um time, teoricamente, mais ofensivo do que aquele Santos que jogou as 2 últimas rodadas. É um Santos um pouco mais propositivo, é um Santos um pouco mais aberto, tentando o ataque, do que os jogos que vimos tanto contra o Palmeiras e também contra o Mirassol. Eu não tiraria o Souza, eu não tiraria o Igor Vinícius, não mudaria nenhum desses 2 jogadores. Para mim, o Igor Vinícius hoje está melhor preparado comparado ao Mike e o Souza, para mim, hoje é mais jogador que o Escobar. Eu não mudaria nenhum dos nossos 2 laterais. Agora, pensando com um copo mais cheio do que vazio, eu acho que o Souza dá menos proteção defensiva do que o Escobar. O Escobar é melhor marcador. Então, pode ser essa, né? A estratégia do treinador Juan Pablo Vojvoda. Agora, eu gosto muito de ver o Robinho Júnior como titular. Eu acho que o Robinho Júnior merece a titularidade, porque é um jogador que tem entrado, não tem sentido a pressão, tem mostrado um bom futebol. Por incrível que pareça, dos nossos atacantes, é aquele que melhor finaliza, é um dos principais jogadores ali em termos de finalização. O Robinho tem um índice de acerto
tanto nos passes como também nas jogadas individuais, altíssimo. Então ele tira o Lautaro Dias, que é um jogador limitado tecnicamente, e coloca o Robinho Júnior, um jogador mais jovem, um jogador que também vai dar mais mobilidade e mais qualidade técnica, né? Então eu gosto da entrada do Robinho Júnior. Sobre o Vitor Hugo, eu não sei, não consigo entender o porquê dessa tara do treinador Vojvoda pelo Vitor Hugo. Não consigo entender. Não acho de verdade que o jogador Vitor Hugo tenha feito jogos ruins com a camisa do Santos. Não acho. Mas também passa longe de ter feito bons jogos com a camisa do Santos Futebol Clube, o Vitor Hugo. Para mim, é um jogador até agora água de salsicha. É um jogador café com leite, o jogador Vitor Hugo, né? Então eu tentaria ou Gabriel Bom Tempo, ou até mesmo ali tentaria recuar o Roleiser um pouco mais, tentando um trio de ataque com Robinho, Barreal e Lautaro Dias, tá certo? Não iria com o Vitor Hugo. De qualquer forma, tá aí a escalação provável do Santos Futebol Clube. Lembrando, gente, que foram feitos vários testes, né? Então, é difícil cravar a escalação do Santos hoje. É muito difícil. O Vojvoda é um treinador que a cada jogo ele coloca um time para jogar, sempre tem mudanças ali pontuais. Então, hoje, nesse momento, a escalação que temos como informação é essa aqui, ó. Gabriel Brazão, Mike pela direita, Frias, Luan Pérez e o Escobar, ou seja, os dois laterais alterados, né? Sai Igor Vinícius e sai Souza, entram Mike e Escobar. No meio-campo, Arão, Vitor Hugo no lugar do Schmidt e Zé Rafael. Na frente, Robinho Júnior no lugar do Lautaro, Roleiser no lugar do Neymar e Álvaro Barreal pelo lado esquerdo. É um time mais móvel, né? É um time de maior movimentação e mais marcação nas laterais. Meus amigos varandeiros, tá chegando a hora da partida Santos Internacional, 21 horas. Beira-Rio, todos os ingressos foram vendidos. Teremos mais de 40 mil torcedores no Beira-Rio. Neymar não viajou. O jogador está sendo preservado, pelo menos essa informação que vem de dentro do clube, que o Neymar estaria sendo preservado. O Santos não trata como contusão o caso Neymar. O Santos diz não ter contusão. É somente uma questão de preservar o atleta. Ele teria sentido dores no joelho, teve uma leve torção no joelho, o mesmo joelho que ele acabou se machucando lá no mundo árabe. E aí, o Neymar sentindo dores, o departamento médico do Santos, em conjunto com o staff do Neymar, decidiram por preservar o atleta, retirar o Neymar desse jogo importantíssimo contra o Internacional de Porto Alegre. Algumas informações do Santos com base nessas mudanças que eu citei há pouco. Desfalques Zé Ivaldo e Neymar Júnior, pendurados Brazão, Igor Vinícius, Gonzalo Escobar, João Basso, Adonis Frias, Zé Rafael, Álvaro Barreal e Lautaro Dias. O Santos tem 25% de aproveitamento jogando fora de casa, é o 8º em finalizações por partida e é o 3º em desarmes por jogo. O Peixe deve ter um 4-3-3 em campo. Brazão, Mike, Frias, Luan Pérez, Escobar, Arão, Vitor Hugo e Zé Rafael, Robinho Júnior, Álvaro Barreal e Benjamin Roleiser. Quem comanda o time é Juan Pablo Vojvoda. Juan Pablo Vojvoda comanda o Santos Futebol Clube. Olha, deixa eu ler aqui algumas mensagens da galera. O Carlos Adriano tá falando: Neymar já não queria ir para Porto Alegre, estava tentando levar o cartão. Me dá a impressão que sim, hein? O Charlisson Thiago Mendes, um abraço para você. Júnior César, eu tô com medo desse bando. Opa, não dá para ler aqui. Valdir Mative, será que o salário dele será preservado? Esse nunca. O Gerson, Marcão, o Mike não marca nem ataca, só tem empresário bom. O Edson Ramos, nem mídia é preservado para fazer vídeos para seus patrocinadores. O Miguel, preservar numa situação dessa? E aí? Ai, 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 tá dizendo ele aqui. Ivan Jonathan, preservado
Para que, se o Santos perder, pode fechar o caixão? Eu falei bastante sobre isso, né? O Fabinho tá dizendo, Tudão deixou nós na mão, brincadeira. O MP Store, boa tarde, varanda e varandeiros. O Douglas Henrique, Marcão, bom tempo é melhor que o Vitor Hugo, concordo. Marcos tá dizendo aqui, Marcos Zaloski, Marcão, se o Santos perder hoje, cai. Não diria que cai, mas dá um passo grande para cair. O R Mota 10, Vitor Hugo é bom. Só tá em um elenco ruim. Ruim é o Tassiano, Guilherme e o Mike. Elias Queiroz, ele deve ser um leão de treino. Jogamos contra os veteranos do meio-campo do Santos. Olha, alguns pontos importantes. Sobre o Neymar, eu acho que eu já falei bastante sobre o caso. Para mim é inaceitável o Neymar ser preservado num jogo como esse. Eu já dei a minha opinião em vários vídeos do canal, nas lives do canal. Eu acho que o torcedor que acompanha o Varanda já sabe a minha opinião sobre o Neymar. É inaceitável, é uma vergonha caso se confirme que o Neymar não tem contusão e ele está sendo preservado. Assim como foi contra o Palmeiras no Allianz Parque. Para mim, é inaceitável. Eu só vou entender o Neymar fora do jogo de hoje se ele tiver algum tipo de lesão e o Santos estiver escondendo. Aí sim, que eu não duvido. Eu não duvido que o Neymar tenha algum tipo de lesão e o tema esteja sendo escondido da imprensa e também da mídia, tá bom? Agora, se for preservado, se o Neymar está sendo preservado, para mim é uma vergonha, tá bom? É uma falta de respeito com o Santos Futebol Clube. Sobre a escalação, Robinho Júnior, muito legal ver o Robinho Júnior como titular, merece, tô com o Vojvoda nessa. Sobre o Vitor Hugo no lugar do Schmidt, não seria minha escolha. Não acho que o Vitor Hugo jogou tão mal as partidas que atuou com a camisa do Santos, mas longe também de ter feito os olhos brilhar, né, do Vojvoda ou de algum torcedor. Sobre a mudança das duas laterais, não me agrada. Me agrada um pouco mais o Escobar no lugar do Souza. Eu não faria. Mas me agrada um pouco mais o Escobar no lugar do Souza, por ser um jogo pegado, por ser um jogo intenso. E o Escobar pode entregar essa marcação, pode entregar essa pegada que talvez o Souza não tenha condições de jogar desta forma pelas suas características. O Souza pode ser uma arma importante no segundo tempo. Eu não faria, tá? Eu não faria, mas tô tentando olhar, né? Olhar de acordo com aquilo que está pensando o Vojvoda. Ele coloca o Escobar para reforçar a marcação. Ele solta um pouco mais o meio-campo, coloca o Robinho Júnior, que é um jogador mais leve, mas ao mesmo tempo ele muda as laterais, colocando dois jogadores com maior poder de marcação. Então vamos ver o que vai acontecer, na partida de hoje. É um jogo que o Santos precisa vencer. O Santos precisa vencer. O empate, não diria que seria um desastre, mas está longe de ser bom o empate. O resultado que o Santos precisa buscar hoje no Beira-Rio é a vitória. Não é fácil ganhar do Internacional lá. Existe ali um tabu gigante. O Santos jogando no Beira-Rio. O Santos contra o Internacional. O retrospecto não é bom. O torcedor se lembra do 7-1 em 2023. O Beira-Rio vai estar lotado, mas em contrapartida, esse Internacional está longe de ser um bicho-papão, né? Com todo respeito, com exceção do Alan Patrick, que esse sim é um bom jogador, esse sim é um jogador que eu sou fã, o Alan Patrick. No mais, esse time do Internacional é um time fraco, né? Tem o Bernabé, o lateral esquerdo, que é um jogador polivalente, é um jogador arrojado e tal. O Bernabé é aquele jogador, aquele jogador que não guarda a posição, né? Ele é um jogador intenso, tal do Bernabé, mas dá muito espaço também erra muito, né? Então o Santos pode se aproveitar, inclusive, desse espaço deixado pelo Bernabé. A zaga do Internacional é uma zaga pesada, né? O Mercado é um zagueiro lento. O Mercado é um zagueiro que bate muito. Cada enxadada é uma minhoca. Então o Santos pode até se aproveitar dessa fragilidade defensiva do Internacional. O Internacional vai jogar com o Antony, que na prática é o terceiro goleiro do Inter. Primeiro é o Rocher, tá fora. Segundo é o Ivan, tá fora. Terceiro é o Antony. Então, assim, não é um time que o Internacional que deixa o torcedor do Santos apreensivo. O maior problema sempre é o Santos.
A maior dificuldade está no próprio Santos, né? Está no próprio Santos. Então eu acho perfeitamente possível o Santos chegar no Beira-Rio e conseguir um empate ou uma vitória. Acho perfeitamente possível. Entendo a desconfiança do torcedor plenamente. O torcedor do Santos hoje não consegue garantir ou ter confiança que o Santos vence, por exemplo, o Sport na Vila Belmiro. Você que está curtindo em casa aí o Varanda Futebol Debate, você crava que o Santos vence o Sport na Vila Belmiro? Eu não cravo. Vejam a facilidade que o Vitória venceu o Sport ontem. Vocês podem ter certeza que contra o Santos o Sport vai ser um leão. Lucas Lima, o Kaique França, a dupla de zaga do Sport, o tal do Matheus Alexandre, o Mateuzinho, o Pablo vai jogar tudo que sabe mais um pouco. Podem ter certeza que contra o Santos, o Sport que ontem foi um gatinho, vai se tornar um leão. Mas a culpa é de quem? A culpa é do Santos. Né? A culpa é do Santos. Né? O menino da fila, que o espírito de Michael Jackson, Quinones, esteja conosco, é verdade. Quem não se lembra de 2008? Eu estava naquele jogo, hein? Eu estava na Vila Belmiro naquela partida. Que gol sofrido do Quinones, né? A bola, se não me falha a memória, desvia no Rogério, no Gustavo Neri, né? No Gustavo Neri, não foi isso? Chute do Quinones, bola desviada no Gustavo Neri e a bola acabou indo para o fundo da rede. Eu estava naquela partida na Vila Belmiro. Né? O Marcos Zaloski. Marcão, você disse tudo. O Santos tem a chance de abrir 7 pontos para o Vitória e decepciona quando perde para o Vitória em casa. Exatamente. O Enzo Gabriel, se empatar não depende só dele, mas se ganharmos, ficamos com... na verdade, se o Santos vencer o jogo, o Santos fica 1 ponto à frente do Vitória. O Santos está 2 atrás do Vitória. Tá aí para você na tela a classificação atualizada. O Vitória tem 39, o Santos tem 37. Se o Santos vence o jogo, o Santos empata em número de pontos com o Internacional, fica atrás no saldo de gols, né, comparado ao Inter. Para o Santos passar o Inter, o Santos teria que ganhar hoje de 4-0 do Internacional, ou 4 gols de diferença. A única chance do Santos passar o Inter hoje é o Santos vencer por 4 gols de diferença ao Internacional. Aí o Santos ultrapassa o Internacional no critério de desempate. Se o Santos vence, passa o Vitória em 1 ponto. O Santos abriria 6 do Fortaleza, mas com um jogo a menos, o Fortaleza, e o Santos abriria 7 do Juventude com a mesma pontuação. O Juventude, a situação do Juventude é muito complicada, hein, gente? A situação do Juventude é praticamente irreversível, hein? É praticamente irreversível. O Devair Nunes, estou confiante que vai ganhar, só que os jogadores têm que saber. O Wellington Santos, Marcão, nossos jogadores estão preocupados com o 13º salário no fim do mês. Não é isso não, cara, não é isso não. É que esse time do Santos não deu liga. Esse time do Santos não tem... Ele não tem brio, entendeu? Sabe quando você monta um elenco e o elenco não dá a liga? Você sabe quando você... Para você que trabalha em departamentos comerciais, financeiros, às vezes você coloca os melhores nesse departamento, só que não dá liga, um não vai com o outro, o estilo de um é muito diferente do outro. Às vezes você monta um time, tanto numa área comercial, financeira, qualquer exemplo que você queira trazer, né, para esse momento, e você não tem um cara espetacular, mas você tem bons jogadores que possuem uma grande sinergia e o departamento flui. Já viu isso? Então isso é muito normal também no futebol, né? Eu tava vendo uma entrevista do Elano ao Nivaldo Prieto, no Café com o Prieto, um podcast que o Prieto tem, e o Elano tava falando sobre isso, né? Que o time de 2001 do Santos Futebol Clube, o time de 2000, tinha lá Edmundo, Rincon, Valdir Bigodinho, quem mais? Tinha um monte de jogador, né? Da primeira prateleira do futebol brasileiro, jogadores selecionáveis. Só que os caras tinham problema nos vestiários, né? Tinha problema de relacionamento. Ou seja, as coisas no campo não fluíam. Aí você vem em 2002 e acontece o que aconteceu. O que eu quero dizer é que não existe uma fórmula, uma ciência exata, né, para o futebol. O futebol não
não é uma ciência exata. Então, o que acontece no Santos é isso. O Santos é um elenco mal montado. O Santos é um elenco que não deu liga. O Santos é um elenco realmente que não deu resultado, infelizmente, né? E passa muito também pelo Neymar Júnior, não é isso? Passa muito pelo Neymar Júnior.